Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus queridos irmãos e irmãs? Ontem, dia 29, em nossa igreja, Monte Moriá, nós estivemos nos reunindo para fazermos o dia de oração, ou melhor, a noite de oração. Esta semana que se iniciou, a segunda-feira, e que irá se encerrar a sexta, nós estamos fazendo semana de oração, ok? Então, nós tivemos o privilégio de estarmos orando por várias causas, né? E assim nós não tivemos o momento de doutrina. Foi só oração mesmo, cânticos, orações, leituras e parando assim para que Deus possa falar o nosso coração, mas nós não tivemos uma pregação ou algo assim. Mas é assim mesmo, né? Estamos hoje aqui, dia 30, para cumprirmos ao que nós nos propusemos a fazer. Trazer a oração sem quebrar. Faremos todo o possível para não quebrarmos o nosso compromisso que assumimos desde do primeiro dia de retorno, com as mensagens, ou melhor, com a exposição do livro de Hebreus, ok? E aqui nós estamos hoje para podermos encerrar o capítulo 3 de Hebreus. Vamos fazer todo o possível para podermos encerrar. Nós já lemos dos versículos de 1 ao 6, iremos ler agora do 7 ao 19, que diz assim: mas antes vamos orar, né? Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a compreensão da tua palavra, para que assim possamos, Senhor, estudá-la, expondo-a através deste meio, com finalidade dos teus filhos poderem ser abençoados por esta exposição. Nos tira do coração, Senhor, toda pedra, todos os obstáculos que venham a dificultar a compreensão, nos dá o discernimento, nos dá a sabedoria do alto, através do teu Espírito Santo. Nos auxilia neste momento, no nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura, queridos, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, pois se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do coração. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que
não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui, meus queridos irmãos em Cristo, vamos ao que nos interessa, né? Já é a terceira gravação, nos reportando ao capítulo 3, né? De Hebreus. Já fizemos a exposição da introdução do capítulo 3, que foi dos versículos de 1 ao 6 do capítulo 3, e agora do 7 a 19. E aqui nós estamos estudando esta exposição aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, muito boa, da editora Agnus, né? Hebreus, a superioridade de Cristo. Ele aborda aqui dentro da perspectiva da superioridade de Cristo em tudo, né? Ele é superior à criação, ele é superior aos anjos, ele é superior aos homens, até porque também ele é Deus, né? Mas, queridos, o autor de Hebreus, ele, segundo Hernandes Dias Lopes, ele escreve aqui, ele avança, né, da argumentação para a exortação, né? Ele começa argumentando e passa a exortar. Lembrando que exortar aqui, eu sempre faço questão de dizer, exortar não é no sentido de estar brigando, como muita gente pensa. Exortar significa aqui ensinar, aconselhar, né? Mostrar o correto, né? Então, o escritor de Hebreus, ele mostra então que não vale a pena então os judeus que deixaram o judaísmo voltarem para o judaísmo. Isso nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, lembramos, e agora estou relembrando novamente, não vai valer a pena retornar, né, aos velhos caminhos, ou os caminhos das sombras, porque o Antigo Testamento, de certa forma, ele era a sombra daquilo que haveria de acontecer, e aconteceu com a vida de Cristo, desde a época dos patriarcas, dos profetas. Cristo foi prometido e ele então ele consolidou a promessa feita por meio destes profetas, patriarcas, né, os mais antigos, que falavam da vinda de Jesus. Também nós estudamos, né, já nos reportamos aqui o versículo 7, né, a exortação do autor do livro de Hebreus, onde diz que nós devemos ouvir a voz do Espírito através das Escrituras, lá no verso 7, quando diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz. Esta voz nós ouvimos através das Escrituras. Lá no capítulo 1 de Hebreus, ele começa dizendo que Deus falou conosco de várias maneiras nos últimos dias por meio de Cristo. E Cristo aqui é anunciado por meio das Escrituras. As Escrituras que vai falar exatamente de Jesus, da obra de Jesus. Lembrando que é Deus que se manifesta, mas as Escrituras é a própria palavra de Deus, né? As Escrituras sagradas. E quando nos referimos às Escrituras ou à Escritura Sagrada, nós não estamos errando, né? As Escrituras compondo o Antigo e o Novo Testamento, e a Escritura, o Novo Testamento, né? Ambas as Escrituras é uma Escritura só, embora a conotação pareça que existam duas, né?
duas escrituras. Se no Antigo Testamento se falava do verbo que se encarnaria e se encarnou, João ele é muito enfático em dizer que o verbo era e é Deus, né, e que se encarnou, que viveu no meio de nós. Eu estou parafraseando aqui. Obviamente, ele é que vai assinar, né, a escritura, né, do novo, né? É como muito bem expõe Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele diz, quando fala do cálice, né? Este é o cálice da nova aliança. É o Novo Testamento, aliança, testamento, se lembre, né? É uma nova aliança no sangue de Cristo. Então não existem duas alianças. O Antigo Testamento fala da mesma aliança que Deus fez e é perpétua, né? Ela não envelhece. Nós humanos quebramos nos tornamos infiéis, porém Deus continua fiel àquilo, à sua palavra e a Ele mesmo, né? Faz parte do caráter de Deus, esta imutabilidade dele, né? Então também nós falamos aqui sobre não endurecer o coração, dos versículos de 8 a 11. Nós lemos, releia por favor depois, né? O problema de Israel foi um problema sério, né? Eles acumularam, né, o juízo de Deus sobre aqueles que não entraram em Canaã, por causa da dureza do coração, como muito bem diz aqui a introdução, introdução não, como diz o desenrolar aqui do estudo, lá no verso 7, quando diz assim, olha, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, né, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais. O verso 8 também, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Até o 11, né? Até o 11, que ele vai dizer que o problema de Israel foi porque eles endureceram o coração. Apesar de Deus ter feito tudo por eles, né? Por eles. Deus providenciou Moisés, né? Deus suscitou Moisés. Deus, na caminhada dos 40 anos do deserto, Deus mandou cordonizes para eles comerem, né? Mandou maná do céu, né? Coluna de fogo à noite para aquecê-los e clareá-los, né? De dia nuvem acompanhando a eles, suas sandálias que não envelheceram, suas roupas que não envelheceram. Apesar de tudo isso, de Deus fazer tantos milagres, eles mesmo assim endureceram o coração face a Deus, né? E além do mais, que nos 40 anos, irmãos, Moisés, eu acredito que seus ouvidos doíam muito, porque eles apenas criticavam a Moisés, questionavam a Moisés, questionavam a Deus, né? Duvidavam de Deus, desobedeceram aquilo que Deus havia os dado por ordem, né? Quando Moisés vai lá para o Sinai para receber os mandamentos, as tábuas da lei, que passa um tempo e que volta, eles pensaram que Moisés havia morrido. Quando Moisés chega de volta, ele se decepciona, né? Os homens tinham mandado as mulheres tirarem os seus utensílios de ouro, né? Seus adornos de ouro, para assim fundirem um pseudo-deus
né? O bezerro de ouro, como se aquele bezerro fosse o Deus. É bem verdade que nos 40 anos eles apenas lamentavam a Moisés, porque Moisés tinha tirado, Deus havia os tirado do Egito. Se lá no Egito eles tinham comida, bebida, casa onde dormir, só se esqueciam que sofriam, trabalhavam feito jumento velho, trabalhando ali para fazer as construções como escravos. E Deus não fez outra coisa senão prometer aos mesmos, né? Prometer aos mesmos descanso. E interessante que Deus, a Canaã, né? Deus chega até mesmo a usar uma metáfora, né? De que ali a Canaã era o descanso deles, de Deus. Eles não entrariam, e de fato não entraram na Canaã, né? Canaã ali foi tido como descanso de Deus, que seria o descanso deles, daquele povo. Pouca gente entrou, poucas pessoas foram fiéis, poucas pessoas não questionaram a Deus, confiaram integralmente nas promessas de Deus, apesar de ver aquele povo padecendo pela ignorância e não aceitando o que Deus havia prometido para eles. Na verdade, eles puseram Deus à prova. Lá no versículo 9 é muito claro quando diz que eles puseram Deus à prova, né? Queridos, a bem da verdade, nós devemos saber que o pecado é uma ingratidão para com Deus. Lá no verso 10 você vê: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Apesar de Deus ter mostrado tudo, tirado a eles da escravidão, né? Prometendo dar-lhes um lugar pacífico para que eles pudessem viver descansados, trabalhando somente para eles, para a sua família, tendo tudo, né? Sinal, acho interessante quando os espias vão olhar Canaã, que vê lá gigantes, né? As uvas, os cachos de uvas gigantes, as frutas, né? Para mostrar a fartura daquela terra, eles duvidaram, né? Então, para Deus é uma afronta. Quando alguém questiona Deus, quando alguém duvida de Deus, quando alguém desobedece a Deus, saiba que está cometendo uma grande afronta ao Senhor, ao próprio Deus. Agora vamos dar uma olhadinha, uma comentada, segundo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje nós estamos aqui fazendo uma forma muito breve. Ele diz também assim, primeiro ele começou a dizer que não endureça o coração, não se renda à incredulidade. Como eu falei, o grande problema deles foi que eles duvidaram de Deus, de tudo que Deus havia prometido a eles. E infelizmente, nos dias de hoje, muitos cometem o mesmo pecado do passado, né? Daquele povo que estava saindo de Canaã, aliás, estava saindo do Egito para Canaã, recebendo as bênçãos, gozando das bênçãos divinas, né? E mesmo assim duvidam, questionam. É muito comum hoje o ceticismo, né? Há quem duvide da Bíblia. Nesses dias eu escutei, né, algumas pessoas falando que a Bíblia deveria ser
relida, refeita, reescrita, como se a palavra de Deus envelhecesse, né? Por sinal, os que tentam falar sobre o assunto, você vai perguntar qual o conhecimento que eles têm, né, de forma acadêmica sobre a Bíblia, né? Hermenêutica, né? O que é que eles entendem sobre exegese, qual é a defesa de fé deles, isso dentro de uma leitura acadêmica, científica, né? Aí você vai olhar, é uma pobreza total, não conhece nada, né? Muitos deles defendem esse tipo de coisa, que a Bíblia deve ser reescrita, até porque escutou de pessoas que também não conhecem ou tem tendência duvidosa aí pelo liberalismo, né? Se lembre, viu? Foi o liberalismo que matou a Europa. O liberalismo entrou na América do Norte, boa parte da América do Norte, né? O liberalismo entrou aqui na América do Sul. E aonde o liberalismo entra, o pecado acompanha junto, né? São casados, liberalismo com o pecado. E o que eu quero falar é que o motivo do antes eles terem sido reprovados, nos dias de hoje nos lembram que também muitos hoje, né, são reprovados. Quando olhamos assim, fazemos uma análise intencional mesmo de vermos o que eles defendem, como eles defendem, a gente vê que a coisa não é muito boa não, o que eles defendem, né? O mesmo Deus que reprovou, há pouco tempo eu dizia Deus é imutável, e de fato Deus é imutável, que era pecado antes, é pecado hoje, será sempre, porque o pecado é uma ofensa, é um errar o caminho que leva a Deus, né? Quem entra pelo pecado está errando o caminho, não está indo no reto caminho, nos retos caminhos do Senhor, né? E na leitura de Hebreus, né, no capítulo 3, dos versos de 12 a 14, nós observamos que o autor, embora nós não saibamos quem tem escrito, eu digo o seguinte, que o autor de Hebreus é o nosso Supremo Deus, é o Deus Supremo, né, que inspirou quem escreveu a carta, né? De forma que dos versos de 12 a 14 nós vemos uma exortação que o autor faz aqui, uma exortação pastoral, né? Lembre-se, exortação no sentido de aconselhamento, não é brigando não, né? E até mesmo o comentário aqui que o Hernandes Dias Lopes traz, né, de Kistemarker, né, ele comentando, ele diz assim, num sentido, Hebreus 3,12 pode ser chamado de resumo das exortações pastorais, né? E de fato, né, a parte A, por exemplo, ele começa do versículo 12, a parte A do 12, do capítulo 3, ele começa dizendo, tente cuidado, irmãos. É exortação, é amar, é cuidar, né? E ele também diz assim na parte dos versos 12b, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O verso 12c, né?
o efeito da incredulidade, que diz assim, para você ver como de fato é uma exortação, né? Que vos afaste do Deus vivo. Então você vendo o capítulo 3, ela toma essa dimensão, né? Essa dimensão de ser uma exortação pastoral. E eu digo o seguinte a qualquer pessoa, meus queridos, não se irrite quando alguém o aconselha, quando alguém te chama para a razão, porque são conselhos, são princípios bíblicos, princípios que são regidos pela a moral evangélica, pela ética evangélica. Então, nunca se sinta quando assim você for chamado, né, exortado. Porque apesar de Deus ter, por meio de Moisés, por meio de tantos outros, terem sido exortados, o povo que estava indo para Canaã, eles mesmo assim enrijeceram através da incredulidade, enrijeceram o coração deles ao ponto de não crerem, né, no que Deus estava fazendo, né? Agora existe um antídoto, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu acho o máximo aqui quando ele diz, né, que o antídoto contra a incredulidade são 3 antídotos apontados pelo autor aos Hebreus, né? Vamos ver quais são os 3. Primeiro, exortação mútua. Exortação mútua, né? Eles exortai-os mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, a palavra de Deus nunca fica velha. Você, quando quer chamar alguém à razão, por favor, chame a razão através da palavra de Deus, né? Deixe que a palavra de Deus mostre o caminho que a pessoa está tomando, que são caminhos questionáveis, duvidosos, tortuosos, que o final é a morte. Então chame a atenção através da palavra de Deus. O segundo antídoto que ele diz aqui, que é a nossa união com Cristo. Nós precisamos estar unidos a Cristo. Lá no verso A, do verso 14, parte A, diz assim: porque nos temos tornados participantes de Cristo. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Cristo é a cabeça porque Ele é a pessoa que pensa, que orienta através da sua palavra inspirada, que nos coloca a palavra como razão para ouvirmos a ela. É Ele que nos abre a mente através da palavra, através da Bíblia. Então nós precisamos saber dessas verdades, que nós estamos unidos a Cristo, inclusive fomos enxertados no corpo de Cristo, segundo Paulo escrevendo para os Romanos. E o terceiro antídoto é a perseverança na fé. Verso 14b diz: se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ora, queridos, aqui para muitos talvez seja um café, né, delicioso, em achar que a eleição não existe. Mas saibam, faça a pergunta: quem persevera? Quem irá perseverar?
somente aqueles que têm Cristo, aqueles a quem Cristo se manifestou, aqueles a quem Cristo os convenceu do juízo, do pecado e da morte. Né? Somente estes perseveram. Né? Não tem outra maneira de se perseverar. Então, são 3 antídotos. Vamos lá, vamos prosseguir dos versos de 15 ao 18, que nós já lemos, né? Aí nós vamos saber que a incredulidade que não crê, desemboca em graves pecados contra Deus. Nos versículos de 15 ao 18, o autor aos Hebreus, diz reverendo Hernandes Dias Lopes, retorna novamente ao Salmo 95, né? Ao Salmo 95, né? Lá no finalzinho do Salmo você vai ver, quem escreveu o livro de Hebreus certamente conhecia muito bem o Antigo Testamento, ao ponto de trazer à tona, né, muitas partes do Antigo Testamento, de fazer o paralelo, né, o paralelismo entre os textos, né? Então, o autor aos Hebreus ele vai trazer à tona o Salmo 95, e a partir daí que nós percebemos as novas advertências sobre o perigo da incredulidade. Quem não crer na obra redentora, quem não crer na obra criadora, redentora e sustentadora por meio do Espírito que Deus fez, queridos, é lamentável, né? Então, precisa abrir os olhos, precisa rever a caminhada. E aqui ele diz o seguinte, que este pecado da incredulidade é terrível, é a fonte da qual emana outros pecados. Mas quais pecados? Ele cita aqui 5 pecados. O primeiro é a dureza do coração, está lá no verso 15. Quando Deus fala, ele é digno de ser ouvido e obedecido, em vez de ser resistido. Deus falou, não resista. Deus falou, está falado. Creia, não questione. O segundo lugar, meus queridos, é a rebeldia contra Deus. Está lá no verso 16. Quando ele diz, ora, os que tendo ouvido se rebelaram. Se rebelaram? Ele é uma pergunta, se rebelaram sim contra Deus. Né? O autor faz uma pergunta que é retórica. Né? Ele, novamente, ora, os quais que tendo ouvido se rebelaram, é retórica. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Né? Então aqui as perguntas são retóricas. Eles se rebelaram contra Deus. O terceiro lugar é o pecado contra Deus, verso 17, quando diz assim, e contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ou seja, eles pecaram contra Deus. E a resposta de Deus foi rápida. Né? 40 anos que eles estiveram rodeando, né? Ou rodeando, né? Andando em círculo, né? Em si. Esses 40 anos, muita gente morreu. O deserto é testemunho dessas pessoas que morreram. Os seus corpos, o próprio deserto se encarregou de absorvê-los. Né?
Em quarto lugar, desobediência contra Deus. Está lá no verso 18, onde ele diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, sendo contra os que foram desobedientes. O próprio Deus jurou. Pela desobediência deles, Deus prometeu: não entrarão no meu descanso. Não entrarão. Canaã é tido como descanso de Deus para o povo dele. Né? Descanso de Deus para o povo dele. E eles não entraram. Não foram todos que entraram. Em quinto lugar, a privação do descanso de Deus. Está lá no verso 19. Quando ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, queridos, o pecado deles nada foi mais do que a própria incredulidade. Não duvide da palavra de Deus, não questione a palavra de Deus. Saiba que a palavra de Deus, ela é pura para os filhos de Deus. Ela está escrita, mas ela é testificada no coração. Quando alguém pronuncia a palavra de Deus, é palavra para a nossa salvação. É palavra do Senhor para a nossa salvação. Né? Então, como ele traz aqui a opinião de Kirsten Mark, quando ele diz: a descrença rouba Deus de sua glória e rouba o descrente do privilégio das bênçãos de Deus. Em vez de serem bênção, muitos dizem aí que são crentes, mas pouco acreditam na palavra de Deus. Muitos questionam a palavra de Deus. Em vez de testemunharem que a palavra de Deus escrita é de fato a palavra de Deus, testemunham contra, não testemunham contrário da palavra de Deus. Né? Então, a nossa esperança é o próprio Deus através de sua palavra. Queridos, assim encerramos o capítulo 3 de Hebreus. Eu quero aqui fazer alguns pedidos bem rapidinho a vocês. Todas as quartas, 19h30, nós temos Escola Bíblica Dominical. Aliás, temos o nosso encontro de doutrina e oração, oração e doutrina. É o encontro da palavra de Deus com oração, a oração com a palavra de Deus. Né? Aos domingos, 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. E à noite, 18h30, nós temos o culto de adoração. Às 18h30. Vocês são nossos convidados. Escolha um desses dias, esteja conosco. Nas quartas-feiras nós estamos expondo. Se você quer ver ao vivo e a cores, vai lá, tá certo? Nós estamos na Avenida Pasteur 631. E eu quero te pedir que você não deixe de dar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que a abrangência deve ser maior destas nossas gravações, tá certo? Que Deus os abençoe. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Lembrando que hoje é dia 30 de janeiro, já está indo embora. Ok? Deus os abençoe. Deus os abençoe.